jovem restituindo o filho dessa viúva, aconteceu algo, porque a Bíblia diz que no dia subsequente ou no dia anterior a esse dia, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele vai até Cafarnaum, como era-se de costume naquela época. Jesus, ele entra num dia de sábado em uma de sinagoga, a sinagoga de Jairo. Ele entra naquela sinagoga, senta como vocês estão sentados e começa a cultuar a Deus e a Yahvé. O culto, a liturgia da sinagoga, ela funcionava dessa seguinte forma: existia 3 cadeiras na frente. Uma cadeira era a cadeira do príncipe da sinagoga. A outra cadeira que ficava no meio era a cadeira do Messias. Toda a sinagoga era padrão. E a cadeira que ficava no canto direito era a cadeira de quem estava dirigindo, quem estava presidindo aquela sinagoga naquele dia. A Bíblia diz que Jesus, ele estava como você está agora me ouvindo. Tinha alguém com o microfone, alguém estava com a palavra, e foi dada a oportunidade para Jesus de ler a Torá. Jesus levanta da sua cadeira, vem à frente, pega a sua oportunidade, ficava do lado um caixote, uma arca, aonde ficavam os rolos, os pergaminhos. Jesus, ele abre a arca, pega um pergaminho, pega o rolo, e ele desenrola aquele rolo, e ele abre aonde está escrito no capítulo 61 do livro do profeta Isaías. E ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, e o Senhor me ungiu para pregar as boas novas, as notícias do reino de Deus, e me ungiu a curar os enfermos e a proclamar o ramo aceitável do Senhor. Ele tinha que entregar o livro e voltar para o lugar dele, mas ele fez diferente. Ele manifestou a sua natureza divina naquele dia. Até naquele dia todos estavam em oculto, ninguém sabia que ele era o Filho de Deus. Mas a Bíblia diz que em vez dele voltar, ele encerra, fecha o livro e entrega naquele que presidia e disse: hoje, bateu no peito e disse: hoje se cumpre essa escritura. E ele senta na cadeira que era dele, a do Messias. A Bíblia diz que o olho de toda a sinagoga ficou fitado nele, porque ele estava declarando publicamente diante das pessoas que ele era o Filho de Deus. Jairo se indignou, junto com os demais da sinagoga, pegaram Jesus e levaram até o monte. E ali no coração daqueles homens, ele queria precipitar Jesus daquele monte, mas a Bíblia é categórica em dizer que ainda não era a sua hora. Ainda não era a hora do Messias morrer. Naquele momento ele podia dizer ao Pai: eu abro mão da minha chamada, eu abro mão do meu ministério. Naquele momento era a hora exata, pastor Aguinaldo, ele diz: eu não quero mais, o povo me rejeitou,
Aleluia.